eu quero fazer uma crítica mesmo, é uma crítica. E essa crítica tem não nome a quem proferiu o discurso, mas ao pensamento que foi construído. Mas não posso deixar de subir essa tribuna hoje, deputado Clayton Colles. Primeiro, como cidadão pernambucano, trabalhador, funcionário público de carreira que sou, parlamentar eleito, representatividade do voto, cumpridor das minhas obrigações sociais, mas antes de tudo um homem cristão. E quem conhece Renato Antunes, nunca misturei política e religião. Tem gente que sequer sabe que eu sou evangélico. Pasmem, a maioria dos senhores não sabem, mas eu sou pastor, inclusive. Mas nunca subi para dizer que sou pastor, e não sou contrário quem usa o termo, quem usa o título. Afinal de contas, é um ofício também. Mas, quando nós fazemos política pública aqui, Brígido, quando a gente visita uma escola, quando a gente trabalha numa comunidade terapêutica, como faz o pastor Clayton Colles, lá está o evangélico, o católico, o cristão, lá está o agnóstico, lá está o ubandista. Não olhamos para a religião. Quando eu visito uma escola, não estou preocupado se a criança é filho de pai, qual a religião que ele professa. Eu estou preocupado com o serviço que tem que ser entregue. Mas diante disso, quando eu falo que eu sou cristão, e se o voto é representativo, Clayton, nós defendemos e nós temos princípios e valores que nós não abrimos mão. E quando a nossa fé ela é ofendida, ou talvez mal interpretada, eu tenho que usar legitimamente o que o povo a qual eu fui votado me deu condição, que é essa tribuna. Deus não precisa, Nino de Enoque, de deputado, vereador, para defendê-lo, que ele é Senhor. Mas nós estamos aqui porque defendemos valores e princípios. E eu acredito que esses valores e princípios eles não foram desrespeitados, mas talvez a fala, o discurso, pode gerar má interpretação. E é por isso que eu subo esta tribuna hoje. Acredito e defendo que a nossa firme convicção da verdade nunca deve nos levar a agir de maneira desrespeitosa. O diálogo e o respeito tem que ser permanente em uma via de mão dupla. Não deve haver ressentimento com as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, o nosso desejo de demonstrar bondade e amor, porque essa é uma premissa da fé cristã, nunca, Clayton, devemos esmorecer, enfraquecer no nosso dever de defender a verdade que acreditamos, sobretudo a nossa fé. Eu vou citar as Sagradas Escrituras, porque para muito falar da Bíblia, você vai ser taxado de religioso, de fundamentalista. Mas esquecem aqueles que a Bíblia, para nós, além de ser a inerrante palavra de Deus, ela é também uma fonte filosófica, histórica, social, econômica, tudo que você imaginar está na Bíblia. Ensinamentos e preceitos que são eternos, que não é uma fala, um pensamento, um discurso, ou mesmo uma cópia do que alguém pensou há 200 anos, vai deixar de termos esse entendimento. E hoje venho defender a minha fé e de todos os eleitores que represento. E cito 1 Pedro 3,15, que fala que Deus nos instrui e nos dá sabedoria, a razão da esperança que há em nós. Não sou a pessoa talvez mais preparada teologicamente para fazer a defesa. Não sou um apologeta da fé, mas hoje defendo e desejo defender sim a minha fé. E aquelas centenas de pessoas que me procuraram incomodado, não com o discurso, porque foi agressivo, mas pelo pensamento que foi levantado. E a pergunta, cadê os cristãos para se contrapor a isso? E nós queremos falar que nós temos representação sim nesta casa. E aqui quero particularmente citar aqui a bancada evangélica, que é atuante sim. E diante do que eu ouvi, do que foi falado nesta tribuna na última segunda-feira, eu demorei uma semana para voltar a esta tribuna. Por quê? Porque pensei, será que vale a pena? E também fui motivado até mesmo por um pensamento, não por uma réplica do que falou o eminente ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que relatou em uma entrevista sobre a possibilidade de existência até de uma narcomilícia evangélica. A que ponto estamos chegando? O ataque à fé. Como se o problema do Brasil hoje fossem os cristãos, porque estamos nos organizando. Se o problema de aprovação do governo Lula fosse por causa dos evangélicos. E foi diante disso que na última segunda houve um discurso aqui, e não é para esconder em ninguém, proferido pelo deputado do PT, que falava a religião como projeto de poder. E esse discurso, com todo respeito, acendeu uma luz, não digo amarela, vermelha. Porque
O discurso foi escrito, bem escrito, não sei se pelo deputado ou por sua assessoria. Mas o cuidado quando se escreve algo, sem citar fonte, sem dizer de onde se tirou aqueles dados e sem apontar o dedo para quem faz errado. Porque cair na generalidade é um perigo. É como dizer que todo político é ladrão. Quantos já não escutaram isso? Quantos homens e mulheres de bem que querem se dedicar à vida pública, muitas vezes são impedidos por causa desses rótulos. Tenho certeza que muitos senhores já foram indagados acerca disso. Mas nem todo político é ladrão. Pelo contrário, a maioria não é. São homens e mulheres que despreendem da sua própria vida para dedicar-se a uma causa pública. Mas o rótulo fica. E esse discurso, ele trouxe alguns rótulos que, quando não enquadrados dentro de um contexto, pode gerar discussões que não são e que não vai trazer bons frutos. E, na realidade, o que foi falado aqui pelo nobre deputado foi uma tentativa, no meu ponto de vista, de direcionar a responsabilidade da desaprovação dos eleitores cristãos à gestão do presidente Lula nos últimos 11 meses. Um governo que prometeu picanha e cerveja e, na verdade, não está entregando nem feijão e arroz. E a culpa é dos crentes. A culpa é dos evangélicos que têm agora a religião como projeto de poder, de domínio, de subversão, de manipulação das massas. E eu, Renato Antunes, Cleiton Collins, enquanto eu tiver voz e Deus me dê fôlego, não vou ficar calado. Respeitando quem fala, mas repudiando a fala quando necessário, como a Câmara do Recife fez, altivamente dizer, presidente falou besteira, merece repúdio? Sim. E é por isso que eu venho hoje. E esse discurso, na minha verdade, é uma tentativa de imputar aos sacerdotes, pastores, líderes de instituições cristãs a culpa da queda de aprovação do atual presidente. Na verdade, isso revela, pastor Júnior Técio, Vossa Excelência, que é um pastor genuíno também, revela o desespero do PT e dos seus partidos aliados, que não conseguem explicar o que está acontecendo com o Brasil, que foi plantado como o país das mil maravilhas, mas hoje é um país que está passando fome. Lucas capítulo 12, 3, vou citar a Bíblia, porque para mim é a palavra de Deus. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disserem nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurrarem aos ouvidos dentro da casa será proclamado aos telhados. Palavra de Deus, para quem quer, para quem acredita. Eu acredito. Quero citar algumas partes do trecho, do discurso. Abre aspas. A religião como instrumento de dominação, imposição e costumes, proporcionando arte e cultura, mas também impondo séculos de trevas e medo. E é importante destacar que enquanto a política e religião não se discutia, Cleito, a sociedade permaneceu nas trevas, na ignorância. Por muito tempo, os evangélicos no Brasil eram massa de manobra. Era manipulado por ideologias socialistas, comunistas, marxistas, que pregavam um mundo igualitário, mas que apenas está na propaganda e nos ideais, mas que na prática não tem um lugar no mundo onde isso funcione. E esse povo acordou. Nós cristãos temos sim direito de escolha, voz e posicionamento, e não vamos abrir mão, quer queiram, quer não queiram. Vou falar igual a Abimael, se não aguentar, se deite. Mas enquanto esta casa for a casa do povo, esta casa terá representação dos diversos segmentos, evangélico, católico, espírito, bandista, agnóstico. Esta é a casa plural. E eu espero que ela continue sendo plural, mas com muita altivez, respeito e com o bom debate. Ninguém, nenhuma corrente partidária ou ideológica poderá nos calar. Só nos submetemos a Deus e os nossos verdadeiros objetores da consciência. Outra fala, e aqui abro aspas novamente, declínio da popularidade do presidente Lula, isso está no discurso de segunda passada, entre um grupo religioso específico, coincidindo com discussões sobre a influência política de segmentos dentro do movimento evangélico. Esses segmentos associados à teologia do domínio têm significativa representação no segmento evangélico. Para quem não sabe, a teologia do domínio, o dominionismo, é um conjunto de ideologias políticas que buscam submeter a vida pública do domínio religioso ao cristão. Mas eu me pergunto, aponte, quem está exercendo domínio? Quem está deliberadamente fazendo a teologia do domínio? Ou apenas são extratos? Ou foi um relato?
Ou foi uma pesquisa? Porque quando se fala isso abertamente, você expõe como se todos o fazem. E Renato não está aqui para professar fé, nem para fazer religião. Estou aqui para fazer política pública, mas não vou abrir mão de princípios, valores que são inegociáveis. Enquanto tiver política pública que fira meus princípios, política do aborto, eu defendo, a Constituição fala, direito à vida. Mas como cristão falo, é pecado para mim, é morte de inocentes. E eu vou continuar falando. Abre aspas para mais um pedaço da fala. Atualmente igrejas estão passando por uma significativa mudança teológica. Pastor Júnior Técio, que mudança teológica é essa? Pastor William Brígido, a sua igreja está passando por mudança teológica? Pastor Clayton Collins, onde que tem se ouvido falar sobre mudanças teológicas? Desviando-se da sua doutrina. Isso é uma acusação, gente. Isso não é uma suposição. Cadê o dado? Está dizendo que nós estamos nos desviando da nossa doutrina anterior para adotar nova interpretação das Escrituras. A Bíblia ela é inerrante, Cleiton. E ela sofre, sim, diversas interpretações humanas. Mas não somos movidos por interpretações humanas. Mas aquele que professa a nossa fé, eu vou falar abertamente, há um Espírito dentro de nós que nos revela o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal, o que é direito e o que é certo. E a outros em ti eu falo, por que essas discordâncias falando sobre desviar-se da doutrina? E eu replico, não há nova interpretação das Escrituras, os valores e princípios continuam sendo os mesmos. O que tem acontecido é um posicionamento mais incisivo, Cleito, dos cristãos. Visto os ataques que o cristianismo tem sofrido diante de visões de mundo que não aceita seus valores. Porque ser evangélico hoje, vou usar um termo que eu gosto, ser crente hoje, Júnior, incomoda. Você é rotulado de fundamentalista, de extremista de direita. Porque pensar diferente é ser colocado à margem da sociedade como extremista. E lembra que eu falei dos rótulos? Quando o rótulo pega é difícil. Por isso que é muito perigoso aquilo que falamos aqui. Tenho certeza que o deputado que fez o discurso não teve a intenção, porque eu o conheço bem. É um homem de paz, é pacífico. Mas quando se fala sem dados, no meu ponto de vista, sem fundamento e generalizando, você atinge quem não deveria ser atingido. É como o Gilmar Mendes falou de narcomilícia evangélica no Rio de Janeiro. Aponte o dedo, ministro. Diga onde está a narcomilícia, dê nomes. Mas não diga que há, porque todos sofrem por causa de uma palavra que é lançada ao vento. E palavras, quando lançadas ao vento, ninguém a recolhe mais. Pode haver pedido de desculpa, de perdão, mas quando se faz uma besteira, irmão, para corrigir se a besteira, é difícil. É igual o cheiro de bosta. Quando impregna, não sai mais, demora para sair. Desculpe a expressão, senhor presidente. Uma outra fala, estou concluindo para passar para Júnior. Essa perspectiva escolhe partes específicas da Bíblia, destacando o poder militar e político de figuras bíblicas como Davi, para legitimar a liderança de pessoas com trajetórias controversas, como se evangélico fosse manipulado e escolhesse Messias para si. Tal interpretação os posiciona como escolhido de Deus para uma missão divina, apesar de suas ações muitas vezes contradizem com os valores de cristãos tradicionais. A Bíblia trata de todos os assuntos, como eu falei. Se usa o exemplo de Davi, como Esther, como José, como homens e mulheres de governo, ou que exerceram um governo ou influência política, porque eram homens. Ser cristão, evangélico ou não ter nenhuma religião, não nos faz diferente. Ter uma fé ou não, estamos inseridos na sociedade. E por isso devemos sim discutir política. Não vão nos deixar de fora. Se era essa a intenção que queriam. Abre aspas para mais uma parte do texto. Essa narrativa teológica reconfigurada permite líderes como Bolsonaro, Trump, Milley, não apenas serem reconhecidos como líderes políticos, mas serem vistos como instrumentos de uma vontade divina. Ei, está chamando os evangélicos de gado, que segue homens cegamente. Não seguimos homens, seguimos valores e princípios, e dele não abrimos mão. O cristianismo não tem ídolos humanos. O nosso ídolo morreu, ressuscitou e virá. Chama-se Jesus Cristo de Nazaré, um homem que viveu entre nós, mas que para a gente também é Deus. Ele é nosso Senhor e é nele que nos inspiramos. Cristão, reproduzir Cristo, caráter e missão. Mais uma fala, tem várias aqui, mas não vou me alongar porque eu já perdi o tempo e eu peço paciência ao presidente.
Essa transição da ênfase do Novo para o Velho Testamento marca uma ruptura com os princípios cristãos originais, seguindo agora uma interpretação mais antiga e por vezes mais controversa das Escrituras. Ora, a Bíblia é única, não existe distinção para a gente, o que é novo, o que é velho. A primeira aliança e a segunda aliança, o antes e depois, mas a Bíblia ela é completa por si só. Citar o Velho Testamento não é voltar a práticas antigas, é dizer que aquilo mesmo aconteceu há 3.000 anos atrás, continua tão atual como aquilo que eu estou professando agora nesta tribuna. Então não venha confundir com pensamentos, colocando o cristão agora como velho testamentário, que abandonaram a nova aliança, a bondade e o amor que Jesus pregava, mas esse mesmo Jesus que prega amor e bondade, também prega justiça social, e ele não abre mão daquilo que ele veio fazer, cumprir o reino do seu Pai. Eu não estou aqui nem para pregar ou para falar, eu só quero aqui dizer do meu coração, do que foi esse discurso, talvez não representasse. Foi dito aqui talvez para cumprir um papel, não é que não tinha o que falar, foi falar alguma coisa, mas que temos que ter cuidado e responsabilidade, para não ferir a fé, não se fere a fé. Você xingar hoje o time do outro é problemático? Imagina aí Pedro Campos, sendo sacudido porque falou mal do meu Santa Cruz. Imagina, e agora você fala amada. Concluir, senhor presidente, permita-me, por favor. Deputado, vou dar mais 5 minutos, incluindo os apartes. Eu vou partir para a última frase, e tem tanta coisa, mas eu quero depois deixar isso aqui, que fique registrado nos anais desta casa, que é importante também. E ele fala que tal movimento teológico não é meramente um fenômeno isolado, mas tem implicações diretas na política, na sociedade, um verdadeiro reflexo como a religião e política podem interagir de formas complexas e às vezes problemáticas. É nesse contexto que emergem grupos numerosos, influentes dentro do segmento evangélico, caracterizados por suas ideias militaristas, seu apoio a líderes de extrema-direita, ou seja, a caracterização. E eu torno a falar, não seguimos homens, seguimos ideias e princípios. E vão ter que nos engolir, nos aguentar sim. Porque o povo evangélico deixou de ser besta, deixou de ser massa de manobra e passou. Nós temos direito à voz. Nós vamos cuidar sim do social, porque também é nosso papel. E não se omitir e ficar arredio daquilo que é a importância de se discutir a coletividade. Eu quero colocar para Vossa Excelência de que, primeiro, eu reafirmo com convicção todo o meu pronunciamento, inclusive coloquei politicamente para ser publicado. Primeira questão. Eu não incorporo vossa parte, mas respeito a sua fala como contraponto, mas Vossa Excelência perdeu uma grande oportunidade de se desculpar-se nessa tribuna. Pelo contrário, o senhor reafirma a sua posição dizendo que a igreja faz uma religião de domínio de poder. Mais uma vez, Vossa Excelência se engana, porque não conhece a igreja no Brasil. O Estado é laico, sim, mas ele não é ateu. É um Estado que professa uma fé e a fé deve ser respeitada a despeito de qualquer coisa. O Estado ele não é laico a despeito que cada um não possa professar aquilo que acredita. Nisso, Vossa Excelência certamente aí perdeu a oportunidade de se expor. Falou de uma tendência de extrema-direita, quer dizer que o evangélico é de extrema-direita, porque afinal de contas, o povo evangélico se organizou, elegeu seus parlamentares, então nós somos classificados como extremistas. Como ele mesmo falou, comparando inclusive ao maior genocídio que houve na história, que foi o Holocausto, que eu não quero nem entrar nessa seara. Porque se Vossa Excelência discutiu isso aqui, falando sobre domínio de poder, Vossa Excelência falou para justificar os baixos índices de aprovação do vosso governo. Mas Vossa Excelência esqueceu de dizer que o vosso governo está sendo reprovado porque o seu presidente, ele fala asneira quando não é para falar. Quando ele faz política internacional, quando ele tem que cuidar dos pobres e miseráveis. Não tem nada que cuidar de Israel, tem que cuidar daqueles que estão passando fome. Prometeu carne de picanha e cerveja e o povo não tem dinheiro, deputado João Paulo, para comprar arroz e feijão. Está faltando pão na casa do povo. Vossa Excelência fala de trabalho. Eu nunca vi um governo perseguir tanto, não a classe trabalhista, mas aqueles que empregam, que geram renda. Porque quando o empresário ele tem renda, ele distribui essa riqueza com emprego e não simplesmente distribuindo Bolsa Família a custo direito de forma eterna. Eu aprendi que Bolsa Família é importante, mas é uma política transitória e não permanente de, aí sim, de dominação e de cabresto eleitoral. Que Deus nos abençoe e abençoe Pernambuco.